Olá, nós vamos começar a estudar uma outra edição da revista Cruz de Malta, que tem como tema Andar segundo o Espírito. Primeiramente, a primeira unidade, caráter cristão, integridade no serviço da missão. E o tema da primeira lição é servir com integridade. Aqui está o texto bíblico base indicado nessa revista, que seria o capítulo 6 de Mateus. É realmente um capítulo riquíssimo, que tem muitas passagens, eu destaquei algumas aqui. Por exemplo, olha, logo no início, Jesus faz essa advertência sobre como os seus seguidores deveriam ter a sua caminhada, especialmente o tipo de justiça que deles se esperava, que não deveria ser a justiça, a integridade exibicionista, verso 1. No verso 9 ao verso 13, nós temos a oração do Pai Nosso, tão conhecida de todos nós. Olha o conselho fundamental no verso 19 também, para não acumular riquezas na terra, porque a traça, a ferrugem, os ladrões, né, vão destruir a nossa riqueza, tem que ser a riqueza espiritual. Ainda nesse mesmo capítulo, tem a lembrança de como a gente deve perceber o mundo, como é importante que a gente tenha uma boa percepção, um bom olhar sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os fatos. Então, os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Uma advertência: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a outros falsos deuses que não necessariamente são divindades, mas podem ser prioridades que as pessoas botam na vida. Linda a passagem que está logo a seguir, quando ele fala: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. É outra parte muito importante também do Evangelho, que nós conhecemos bem, e fala para a gente não andar ansioso pela nossa vida, que a ansiedade é uma das causas da quebra da integridade. E aí, no 33, ele coloca de maneira muito clara o que seria a prioridade, o que deve ser a prioridade: o reino de Deus e a sua justiça, né? E tudo mais será acrescentado. Então, é um capítulo assim, fundamental dos evangelhos, que tem muitos conselhos importantes. E ele, então, apresenta esses diversos princípios e valores que Jesus destacava. Bom, vamos ver o que seria princípios e valores. Os valores são aquilo que nos move internamente, como esses que são aqui exemplificados: tolerância, honestidade, disciplina, amizade, né? Que são, de fato, importantes para nós. E esses valores, eles são alicerçados nos nossos princípios, que são verdades profundas, aí como nessa foto tem uma família reunida em torno da Bíblia, que estão por trás dos nossos valores, são os rudimentos, são os fundamentos das nossas escolhas e dos valores. E nós temos que ter princípios adequados para que possamos cultivar valores adequados. As pessoas que não têm princípios firmados da sã doutrina, da Bíblia, da tradição cristã, acabam assumindo valores muitas vezes distorcidos. É o que nós não podemos, se a gente quiser ter integridade, que é o tema central da nossa lição de hoje, né? E Jesus, nesse capítulo 6, ele vai destacar a integridade como um valor muito importante para a submissão a Deus e à sua vontade. Por quê? A vontade de Deus é que sejamos íntegros, tanto em termos pessoais, quanto em termos coletivos, como igreja de Cristo, nós devemos ser íntegros. Mas o que seria, então, a integridade? Significa ser completo, ou seja, não estamos parciais. É o contrário de ser parcial, de ser fragmentado, de ser incompleto. Ora, nós fomos feitos como a imagem e semelhança de Deus. Nós temos corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo, ele está em nós muitas vezes sufocado pelas nossas próprias escolhas, mas ele está em nós. A integridade está em deixar que Deus opere em nós, homens e mulheres realmente plenos e não parciais, e não faltando um pedaço importante na nossa vida. E
pode ser vista como sinônimo de honestidade, de retidão, de imparcialidade. Esses são sinônimos para integridade. O objetivo da conduta íntegra, isso é muito importante, não é tornar-se alguém que se destaca do mundo. Oh, como está bom aquele homem, aquela mulher, olha que pessoa louvável. Muitos caem nessa armadilha e acabam aí perdendo a integridade. O objetivo tem que ser fazer o bem aos outros e agradar a Deus. Então, muitas vezes, a integridade vai nos levar ao contrário da admiração, pode nos levar ao achicalhe. As pessoas podem rir de nós. Como assim? Todo mundo faz isso, você não faz isso? Por que você está tão receoso de fazer isso? Por que você está se posicionando contra? Implica, em alguns momentos, ser condenado. O próprio Jesus, ele foi julgado e condenado por sua integridade. Então, não é ficar bem diante de outras pessoas, é fazer o que é certo diante de Deus, ainda que isso nos renda críticas e perseguições. E a oração do Pai Nosso, que está nesse capítulo 6 também, ela destaca uma parte fundamental da integridade. Se a gente analisar o texto da oração, fala de relacionamento com Deus e de relacionamento com o próximo. E ser íntegro tem a ver com isso. Tem a ver com não apenas estar bem com Deus, mas relacionar-se de maneira adequada com o próximo. E a integridade também tem a ver com fé, com confiança e com entrega irrestrita a Deus. Isso é uma base fundamental para que possamos permanecer íntegros. Porque, gente, o mundo é muito difícil. O mundo é cheio de tentações, é cheio de armadilhas, é cheio de dificuldades. Se a gente não tiver o apoio de Deus, a gente não consegue estar íntegro. Então, tem muito a ver com uma vida devocional adequada. E, para que a gente seja íntegro, a gente tem que lembrar de outro versículo, está no capítulo 6, que eu já destaquei no início, aqui da minha exposição, que é aquele que fala que não se pode servir a dois senhores. Muitos hoje, por exemplo, servem o dinheiro, outros estão servindo a fama, as glórias desse mundo, e aí quem faz isso perde a integridade no relacionamento com Deus. Temos que ter muito cuidado quem são os outros deuses que a gente às vezes adora. Porque muitas pessoas acham que ser íntegro é apenas não fazer determinadas coisas imorais, ilegais, também é óbvio. Mas onde está o teu tesouro? Ali está o seu coração, foi o que Jesus nos ensinou. Então, nós não podemos servir a outros deuses, inclusive esse, o dinheiro, a fama, o sucesso fácil. Agora, temos um problema hoje. A igreja, não estou falando da minha igreja, especificamente, da minha paróquia, a igreja de Cristo como um todo, ela tem manifesto, muitas vezes, falta de autoridade e de poder. Foi-se o tempo em que as pessoas, quando falavam de igreja, pensavam num lugar realmente de santidade, de oração, e mesmo quem não era cristão, olhava para as igrejas com respeito. Infelizmente, esse respeito está se esvaindo com um mau exemplo de muitos cristãos e com muitas igrejas que estão distantes da sua comunidade, estão sem muita ação, estão frias, estão realmente fracassando. E muitas pessoas, então, não estão mais dispostas a ouvir a igreja. Ao contrário, se falasse, olha, isso aí tem um pastor falando, ei, pastor, é picareta, tem gente que ainda fala assim, né? E para que vai escutar a igreja? Muitas pessoas perguntam sobre isso. Com que autoridade vocês, cristãos, vão pregar sobre pecado e salvação? Quantas coisas erradas estão acontecendo entre os cristãos, entre as igrejas? A gente tem que primeiro colocar ordem na casa. Ninguém vai querer nos escutar se a vida dos cristãos e o testemunho das igrejas não for adequado. Como diz o ditado popular, as palavras movem, mas os exemplos arrastam, né? Então, a gente precisa realmente pensar sobre isso. E aí, onde começa, então? Começa em cada um de nós.
Cada um de nós deve atender o quê? O chamado de Deus. Nunca foi tão necessário ter obreiros e obreiras dispostos e dispostas a fazer a obra de Deus com fidelidade. E essa fidelidade implica em santidade interior e na prática. Olha, é como se fosse um exercício físico. Nós estamos aí em tempos de Olimpíada, muitos atletas destacando, ninguém consegue chegar a um ponto adequado em termos físicos, sem perseverança, sem treinamento, sem ação, sem uma vida regrada. A mesma coisa em termos espirituais. A força espiritual depende de perseverança, depende de uma vida regrada, de oração, depende de leitura da palavra, depende da busca mesmo do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá integridade. Vou pegar o exemplo do apóstolo Pedro, por exemplo. Quando Pedro nega a Jesus 3 vezes, conforme o próprio Cristo tinha falado que aconteceria, ele não estava íntegro. Faltou integridade para ele. Ele mentiu quando conhecia Jesus. Quando ele tem uma experiência com o Espírito Santo, ele retoma a sua integridade e ele fica destemido, ele enfrenta toda a oposição dos poderosos da época e anuncia a Cristo como Senhor e Salvador com todo destemor. Então, precisamos dar espaço à ação do Espírito Santo em nossas vidas para que tenhamos realmente integridade. Isso é fundamental. E aí, a nossa integridade, ela vai nos levar naturalmente a impactar outras pessoas, que podem, então, passar a desejar o mesmo que nós, ou seja, uma experiência real com Cristo. Por meio daquilo que nós somos, fazemos e falamos. Não que nós sejamos perfeitos, nós nunca seremos perfeitos, mas as pessoas vão ver em nós alguém que busca, alguém que está atrás de uma experiência genuína com Deus e que dá um testemunho adequado, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Que Deus, então, nos abençoe, que nos encoraje e que nós tenhamos uma decisão firme por buscar a integridade, não só se afastando do mal, mas praticando o bem, buscando cada vez mais intimidade com Deus, pedindo a Deus que haja em nossos corações e realmente nos dê força, vigor e nos dê uma experiência cada vez mais forte de intimidade com Ele e liberdade para o Espírito Santo agir através de nós. Que assim seja. Amém.